Dando continuidade, então, às nossas entrevistas sobre os 30 anos da Abranet, né? 30 anos de internet, praticamente, temos aqui a honra de receber Antônio Tavares. Tavares iniciou a Abranet aqui no país, ele vai falar um pouquinho sobre a história da associação e estamos tendo a honra daqui da presença dele pessoalmente aqui na nossa sede. E aí eu queria começar, Tavares, se você me permite, perguntando o seguinte: como é que surgiu essa ideia de criar a associação Abranet? Nessa altura, obrigado em primeiro lugar pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, você, o Parazzo, enfim, todo mundo. No início, quando se começou a formar a Abranet, havia uma nuvem negra sobre a Abranet. Sobre a Abranet, não, perdão, sobre a internet. O que era essa nuvem negra? Se chamava Embratel. A Embratel, logo no início, perdão, já tinha mandado os seus técnicos lá para Sacramento para preparar todo mundo para tratar de colocar a internet funcionando. Brasil, exatamente. É isso aí. E como eles vinham daquele vício de ser uma empresa estatal, que dominavam tudo na área de telecomunicações, eles acharam que a internet era apenas infraestrutura de telecomunicações. Então, nós já estavam certos que naquele regime de governo e tal, iriam continuar dominando. Iam monopolizar. E isso começou a preocupar todos aqueles que já se tinham manifestado como provedores, etc. O UOL, da Eldata, enfim, vários provedores. Então, nós procuramos reuni-los. Nessa altura foi muito válida a ajuda do Cássio Vecchiati, que facultou as reuniões lá na Fiesp. E então nós começamos a nos reunir ali e começamos a discutir quais eram as ameaças e o que é que nós precisaríamos fazer. Claro. Basicamente, resumidamente, foi isso. Tá? Então fizemos algumas reuniões até que decidimos formar uma associação de provedores para ter peso bastante para poder discutir essas coisas a nível nacional. E aí, um dos problemas principais, uma das questões principais que se colocou é como é que vai se chamar essa associação. Ora, se nós estávamos discutindo abrir a rede, sair do sistema estatal, veio o nome Abranet. Olha só, que curioso. E foi muito bom porque caiu bem, é um nome fácil de gravar e etc. E ficou Abranet. Então, a Abranet assumiu a responsabilidade. Abrir a net. Olha exatamente. Só, curioso. E a partir daí nós começamos a discutir com Brasília, essencialmente com a Anatel, que liderava também já a representação da Embratel na Abranet, a Anatel era muito forte, e eles também já tomavam um pouco... Saudoso Guerreiro. Sim, lembro. O Renato Guerreiro, que era, enfim, uma pessoa maravilhosa, mas que estava no papel dele, presidente da Anatel. E então nós começamos a ter reuniões com eles. E faltava-nos, entretanto, era como definir que isso seriam campos diferentes, a parte de infraestrutura e a parte de lógica, tá? Porque internet é muito mais do que estamos falando agora. E já nós vamos tocar nesse detalhe, se você permitir. Da norma 4. Da norma 004. Mas, enfim, assim começou e nós começamos a ter... Na altura nós tínhamos também o auxílio de gente muito importante, que já saudoso Álvaro Marques também, que tinha um papel fundamental nisso. Enfim, várias pessoas que foram importantes. O João Tranquesi, como advogado, que nos auxiliava muito. E, enfim... Agora, eu acho que foi fundamental, não sei se você concorda comigo, a presença do ministro das Comunicações, que era o Sérgio Mota. Exatamente. Nessas idas a Brasília, entretanto a Abranet começou a ganhar força, tá? E de repente eu recebi uma ligação do Carlos Eduardo, que era secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ciência e Tecnologia, isso aí. E me convidando para fazer parte do comitê gestor em representação dos provedores, etc., que até hoje o Parazzo também foi já representante, para fazer parte do comitê gestor da internet. Perfeito. Isso nos permitiu juntar a vanguarda académica, como o DEME, por exemplo. Claro. Fantástico. Deixa eu ver, me lembrar agora. Não, o DEME era um.
mineiro, como é que chama? Bom, Bom, a turma da época. Que vou lembrar. Tá bom, como você fala. E eles, como eram eram académicos tradicionais e tinham muita relação com o Ministério da Ciência e Tecnologia, tá? Sem dúvida. E nessa relação eles procuraram fazer com que o ministro tivesse relacionamento com o Sérgio Mota, Sim. Ministro das Telecomunicações. Sim. Ministro das Comunicações. Trator, quando Serjão. queria para um lado ou para o outro. É né? verdade, No nosso caso foi trator para o nosso lado. Foi sim. Porque ele acabou era muito justo, né? Era uma pessoa justa. É. Porque ele entendeu perfeitamente qual era o papel dos provedores, Claro. até para desmontar aquele processo estatizante, aquele negócio de Que a Embratel monopólio, queria. exatamente. E então ele nos ajudou com a criação da norma 004/95. Essa norma tem como simbologia principal a separação das camadas de o provedor de internet, telecomunicações, é aquele que provê a rede. Isso. E aquele que provê serviços aos usuários é o serviço de valor adicionado. Que é o serviço de valor adicionado. Exatamente. Então, com essas duas camadas definidas, foi muito fácil, relativamente fácil, não tão muito assim. Mas separou os negócios, né? Separar os negócios. Certo. Agora, nós tínhamos que lutar também ainda contra os Estados que gostariam muito de fazer pagar ICMS. Então, nós tivemos várias reuniões com o pessoal, o secretariado dos Estados de todo o país. Sim. E com FAS. Com FAS. E eles achavam que tinham que cobrar ICMS. Acha que não era o serviço de telecomunicações. Então, foi onde nós passamos a usar efetivamente a força da norma 004, dizendo, escuta, nós fazemos serviço de valor adicionado. Nós não precisamos nem de ter redes. O que está... Somos usuários das redes. Somos usuários das redes. É isso aí mesmo. E foi isso que a gente conseguiu fazer. De tal forma que, a partir de um determinado momento, as coisas começaram a se configurar tranquilamente. Claro que no meio do caminho houve alguns detalhes, mas começou a fazer... impulsionou a internet brasileira. Agora, Tavares, uma coisa curiosa, né? Essa história da norma 4 que você está comentando. O curioso é que, recentemente, a Anatel, agora sob outra gestão, não tem nada a ver com o Guerreiro, tentou acabar com a norma 4. Está tentando acabar com a norma 4, a gente está ainda nessa discussão com a própria Anatel, tentando convencê-los de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Uma coisa é telecomunicações, outra coisa é serviço de valor adicionado. Que continua da mesma forma, não importa. A internet evoluiu. Só tem que não alterar. Exato, isso não pode ser alterado. Exato. Mas estão tentando mudar isso, alegando que a questão tributária agora vai se unificar lá na frente. Mas isso não é essa a razão principal. Exatamente. Nada tem a ver com a tributação. É, exatamente. E a gente está aí nessa batalha, hoje a associação está tentando ainda convencer a Anatel a tirar esse assunto, quer dizer, tirar isso da pauta, porque, de fato, isso atrapalha o nosso negócio. Eu acho que é difícil a Anatel conseguir ter um argumento forte, porque a Lei Geral de Telecomunicações, nos seus artigos 60 e 61, reflete exatamente o que tinha na norma 4. Então, por que eles vão eliminar a norma 4 se a Lei Geral de Telecomunicações ainda mantém? Então, sabe, é aquela mania deles querem dominar. E eu tenho um argumento que eu acho que é muito fácil. Eles querem também tirar do Comitê Gestor de Internet a gerência dos IPs, etc. etc. Ora, quando eles ficaram com toda a parte telefónica, tá? A Anatel, eles não conseguiram controlar e dominar a numeração, a questão de numeração. Então tiveram que terceirizar por uma empresa privada o controle da numeração. Como é que eles vão gerir os IPs? Isso é só um exemplo redondo, mas dá a noção clara de que quanto eles estão errados e quanto eles continuam naquele espírito ultrapassado de querer dominar tudo. E assim, já se fala que eles criaram a Lei Geral de Antenas, que era uma coisa que não havia. Estão criando, recentemente, até o Presidente da República se meteu com a criação de uma lei, de uma força regulatória da internet, que pretende, com isso, atingir as big techs. Ora,
o Presidente da República, infelizmente, não tem nada a ver, seja ele quem for, não tem nada a ver com isso. Tá? Claro. Eu acho que são... Deixa o mercado se estabelecer, tratar disso. Tá? Tratar disso. Eu concordo contigo. E eu tenho a impressão que eles vêm se espelhando em modelos chineses, alguma coisa assim, o que é muito desagradável. Em primeiro lugar, não tem associação nenhuma, tá? que regula a internet. A internet é livre. É livre. Claro. E é universal. Tá? Então, o que se passa nos Estados Unidos, o que se passa no Brasil, o que se passa na Rússia, na China, se eles deixaram, é tudo da mesma forma. Então, não tem por que criar um órgão regulamentador da internet. Sim, a China, a Rússia, o Irã, eles limitam, controlam a internet. Lamentavelmente. A internet não foi criada com uma democracia não seria o caso. Exatamente. Né? Então, se pretende realmente democracia, não tem que se fazer isso. E depois a ANPD não tem autoridade bastante para poder controlar a internet com leis e com nada. Os académicos que estavam a fim, o Ivan Moura Campos, que era secretário executivo de Ciência e Tecnologia. Fundamental naquela época. Sim, fundamental. Foi o primeiro coordenador do Comitê Gestor. Sim. E era o Tadao Takahashi, também, outra pessoa fantástica, que fez uma contribuição enorme à digitalização brasileira. Enfim, foi fantástico. Tavares, agora vamos lá, pensando na história. Então, em novembro de 96, foi criada a Abranet, sob a tua gestão. Todas essas dificuldades, norma 4, as coisas andando. E aí, como é que o mercado foi crescendo, na tua visão? Como é que as coisas começaram a evoluir? Porque são milhares de provedores até hoje, né? Até hoje são milhares de provedores. Exatamente porque o que veio acontecendo é o seguinte: como é que você, num país tornado um continente, vai conseguir prover internet para todos eles? Tá? Não havia redes próprias para isso. Acesso da IUAP, hein? Esqueça disso, que o acesso era da IUAP, exatamente. Aliás, na minha própria empresa era acesso da IUAP, da IUDAT, lembro disso. Enfim, era terrível. O custo de cada linha telefônica, se lembra, chegava a $5.000 no centro de São Paulo. Então, era uma loucura. Você botava no imposto de renda? Sim, exatamente. Lembra disso? Claro, a pessoa física tinha que declarar no imposto de renda, porque era um patrimônio, era um bem patrimonial. Isso. E, enfim, essas particularidades fizeram com que a internet fosse despertando em todo o Brasil a necessidade de, minha cidade não tem acesso à internet, como é que eu posso fazer? E cada um vinha, investia das suas próprias economias, até que a determinada altura, já em 98, começaram a vir fundos e empresas estrangeiras para capitalizar, para comprar empresas nacionais. E isso começou a dar um certo oxigenação ao processo. Então, a partir daí, acho que até baseado nessas oportunidades de negócios, começaram a surgir mais e mais provedores. Agora, você diria que a grande dificuldade era conseguir montar o backbone, porque eram estatais, né? Que tinham, sim. Você tem que falar com 27 empresas no Brasil. 27 empresas que eram as empresas. Exatamente. O sistema Telebrás. E a dificuldade era enorme, né? Era enorme. Então, e isso como é que se resolveu? Resolveu através, no processo de leilão das empresas estatais, foi criada uma forma de elas próprias expandirem os seus... Aí já com o Guerreiro na Anatel, fazendo esse processo de privatização do sistema Telebrás. Exatamente. Foi o que nos ajudou muito. E aí acabaram vindo para o Brasil empresas como a Telefónica Espanhola. Sim. E depois veio também uma portuguesa que comprou a Oi, enfim. Depois veio a American Online. Etc. Enfim, mas isso foi bom porque oxigenou o mercado e permitiu que se fizesse a construção de novos modelos de negócio e também do backbone. Claro, tá? Claro. Foi bom, muito importante isso, de tal forma que hoje, e aqui grande parte do mercado está coberta pela internet. Sem dúvida. E aquilo que faltava, especialmente no meio rural, tem soluções do tipo Starlink, etc., que atendem. Conseguem cobrir. Hoje há um processo de consolidação dessas empresas que começaram pequenas e que foram comprando um e outro provedor e vão se tornando significativas no mercado de internet. Sem dúvida. E eu acho que ainda tem espaço para crescer muito. Você acha que ainda tem espaço para crescer? Sim, a nível de provedores, depende como é que o modelo, o modelo muda.
Claro. Mas assim, a chegada, por exemplo, da inteligência artificial, isso vai facilitar muito todos os processos, não é? Eu não diria, há quem diga que redução de pessoal, acho que isso não é mais importante, e não há inteligência internet que sobreviva sem o uso do pessoal para criar as soluções. É isso mesmo. Né? Então, acho que não é por aí que se deve olhar o aspecto, não é uma ameaça à pessoa física, não é a pessoa... O emprego das pessoas, exatamente, não é disso. Não é? O que é importante é saber que a internet nova, nessa que está crescendo agora, Sim. é uma internet muito rápida, e todo mundo tem que se adaptar. Tá? Adaptar como? Em primeiro lugar, ter uma noção clara, uma visão clara do mercado, tá? Por onde ele vai. Sim. O provedor de internet ele vai ter uma margem de contribuição, continua sendo o acesso, mas a maior parte da margem vai ser obrigatoriamente a parte de serviços. Esse serviço você vai adequando de acordo com o mercado vai solicitando. Né? Quanto aos data centers, hoje vai haver uma tendência natural de os data centers se transformarem. Tá? Sim. Porque hoje eles são muito fortes, mas eles têm uma parte que é crítica, que é a parte de energia, de água, etc. E consumo de energia. Aumentar absurdamente. Isso. É isso. E o Brasil é privilegiado nisso. Privilegiado porque tem meios claro, energia limpa. Energia limpa, exatamente. Então, eles têm que se adaptar a isso. Eu não sei exatamente quando e como, mas isso acho que já está na cabeça do pessoal de como... Tá. Eu acho assim, Tavares, eu tenho acompanhado isso muito de perto. Eu diria para você o seguinte, sem dúvida o mundo do AI, acho que já é uma realidade, não é mais uma promessa, é uma realidade, ele revolucionou o mercado. Eu costumo dizer que o mesmo impacto que teve a internet comercial para as nossas vidas, agora está tendo o AI, né? Talvez até com um impacto até maior. Então o que acontece? Provavelmente os data centers vão ter que se capacitar mais, porque o consumo de energia é muito maior, né? O processamento é muito mais dinâmico, né? As coisas começam a acontecer com muito mais dinamismo. E eu acho que as empresas que estiverem preparadas para isso vão ganhar muito. Vão ganhar muito. E o governo que estiver preparado para poder incentivar esse mercado vai ganhar muito participar desse resultado. Agora, há um aspecto aqui que eu gostaria de referir. Assim, se desenha um processo de virtualização dos data centers. Ou seja, em vez de você ter esses mega operações, você pode virtualizar, em vez de ter um monte de equipamentos, virtualiza tudo na China, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. E você vai ter a possibilidade de ter talvez uma solução mais acessível, de forma que as margens que hoje tendem a se achatar via as tributações que nós sofremos, etc. Isso é um outro assunto que a gente pode falar dessa nova reformulação tributária. Enfim, pode ser amenizado isso em função desse esparramento. Tem uma questão a ser resolvida, que é a questão dos dados terem que estar no país, né? Essa é uma informação importante que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, né? E que a gente tem como administrar. Eu acho que isso é meio empírico, porque assim, os dados podem estar em qualquer lugar. Você sabe, por exemplo, a cópia de segurança dos dados da Alemanha estão no Brasil? Não sabia disso? É mesmo? Puxa. Exatamente. Do Japão estão no Brasil. E o Brasil tem os dados também fora do Brasil. Para qualquer eventualidade que sofra. Então, é utópico pensar dessa forma de que tem que se residir aqui no Brasil. Não. Se você for no comitê gestor, falar com o Demi, falar com o... Demi teve com a gente aqui fazendo entrevista. Que bom. Você vai ter essa informação de que há uma interação entre os vários países. Ou seja, a rede é mundial, né? A rede é mundial, não tem como você querer... Tem que ser local. Até porque isso é apequenar as hipóteses de negócio, tá? E eles, ao fazerem esse tipo de leis, eles estão como que pensando em que vamos limitar para ficar no nosso país e a partir daqui nós fazemos o que quisermos. Claro. Como é que você pode limitar que uma empresa americana, que tem potência, que tem capacidade de gerar plataformas novas, vá se submeter às leis brasileiras? Até hoje nós temos esse problema das Big Techs, que é um problema insolúvel, porque elas estão no mundo inteiro. Se eles disserem, nós vamos embora, não vamos ficar mais no Brasil,
como vai Uma perda enorme para o operacionalizar? país, né? É, claro. E depois você não tem como operacionalizar esse tipo de comunicação que já existe. Claro, Não tem como funcionar a internet sem as redes sociais. Claro. No que tem de bom e no que tem de mau, Claro, com o devido respeito. claro. Mas tudo é assim, né? Claro. Mas as leis estão aí para isso. Eu acho assim, a mesma forma que o crime físico, né? Sim. O cibernético é a mesma coisa, né? É inevitável. É inevitável. É Agora, inevitável. claro que a repercussão na internet é muito maior, é verdade. E mais rápida. A propagação é mais rápida. Porém, a lei é a mesma, né? A lei é a mesma. A diferença da vida tradicional de quando nós começamos a internet Sim. até agora é apenas uma questão de velocidade. As mesmas coisas, as pessoas se comunicam, escrevem cartas que são mensagens, enfim, fazem as mesmas coisas, só que não havia muito mais rápido. Então, há coisas que nós pensávamos, puxa, antigamente tinha cartas, tinha selos, tinha gente que colecionava selos. Isso praticamente já não existe mais, embora as agências de... Isso é uma evolução, Tavares. É uma evolução, mas tem que se conviver com ela, não se pode ficar na retranca e criar... Criar dificuldades para não evoluir, em nome né? da democracia, se proteger aquilo que não é viável. Concordo contigo. Tavares, voltando na história, só para a gente tentar fazer um fecho aqui da trajetória. Enfim, você está desde o início do projeto aqui no Brasil, você percebe que antes era tudo da IOAP, aí veio a banda larga. Do banda larga. Aí veio a DSL e tudo mais, né? Soluções. Como é que foi essa transição, assim? A tua empresa mesmo que tinha o Dial, sim. Como é que você mudou? O que você então, de imediato, nós que tínhamos uma limitação de quantidade de acesso em função das linhas telefónicas, quando veio a banda larga, nós tivemos que comprar da internet, da Embratel. Das telcos. Das telcos, mas da Embratel em primeiro lugar, tivemos que comprar uma banda larga, 2 mega. 2 mega de conexão. E se pagava por esses 2 mega $25 mil naquela altura. Nossa, era um absurdo. Então, no momento em que nós tínhamos um determinado software para gerenciar as conexões, nós tivemos que nos adaptar para um novo software que gerenciava as conexões independente das linhas telefónicas. Sim. E então nós passamos a ter uma quantidade quase que ilimitada de acesso. Era limitada não à quantidade de linhas telefónicas, mas à quantidade de banda. Só que isso já foi programado para que os 2 mega, se podia reservar, por exemplo, 100K para cada usuário. Mas isso é impossível. Nós contratávamos, por cada mega nós tínhamos 1.000 e tantos usuários. Que se usava para poder dimensionar o tamanho da rede. Exatamente. Então, isso foi evoluindo dessa forma. E depois dos 2 mega veio os 5 mega, depois veio os 10 megas e hoje fala em giga e enfim, tera. Então, assim, essa mudança foi boa na medida em que ampliou o acesso, tirou aquela história, o negócio é lento na internet, com a banda larga que ficou muito mais acessível. Você sabe, Tavares, fez me lembrar isso. Eu me lembro que a grande discussão que a gente tinha lá no grupo, aí falando um pouco do UOL, que eu sou do UOL, como você sabe, até hoje estou lá no grupo, mais de 40 anos, e quando a gente criou a internet, no caso o UOL, a gente tinha uma missão que era saber quantos usuários por linha telefônica eu deveria mensurar para poder dimensionar a rede de acesso. E era uma informação que era difícil de conseguir. Era difícil de conseguir essa informação. Não, exatamente. Aí eu fui para os Estados Unidos, fui falar com uma empresa, não sei se você lembra, a American Online tinha uma empresa chamada ANS, Access Network System, que era uma empresa de acesso própria da própria American Online. Ela contratava outros provedores, UUNet, etc. Mas a ANS é a que tinha 70% do tráfego da internet da American Online, que na época era o grande provedor de acesso à internet nos Estados Unidos. Então, um grande provedor no mundo. E aí eu me lembro que eu conheci o presidente dessa empresa e eu fiz essa pergunta fatal para ele. Eu falei, quantos assinantes por linha você coloca? Ele me enrolou. É a pergunta de $1 milhão. No final, fiz de novo, aí ele me falou, 10 assinantes por linha. Eu falei, tenho a informação. Aí com essa informação, a gente começou a dimensionar o tamanho, fazer o business plan, né? Então, bom, já que é 10 assinantes por linha, porque obviamente as pessoas não acessavam simultaneamente. Então você tinha uma certa, dava para você escalar ali. Já tinha uma estatística. Exatamente. Na hora de almoço. E o 10 por linha era mais ou menos a estatística que a gente usava.
e aí a gente conseguiu dimensionar. Mas era curioso, porque era uma coisa que dificilmente conseguia. Porque dependia muito do tipo De usuário. De usuário que Isso. você... Porque você, nessa altura, tinha usuário final, privado, e tinha usuário corporativo. Exato. Então, o corporativo era capaz de ficar conectado o dia inteiro, permanente. Aí a linha dedicada. Exatamente. Exato. Então, você tinha aquela curva típica, chegava durante o dia, chegava ao final da tarde, 6 horas, e ia até meia-noite. Meia-noite ia lá para o pico, lembra? Sendo que os preços, a partir das 21 horas, eram diferentes. Eram diferenciados, não aumentavam. E aí, então, para o provedor que fez esse serviço, era ruim. Era o pessoal... Mas, enfim, era uma forma de o manter ali também. Mas era uma peculiaridade curiosa, que na época era uma preocupação. Hoje não existe mais essa preocupação. Não, acho que hoje, por exemplo, nós temos uma empresa de atendimento corporativo e nossos links, o nosso suporte de noite quase não funciona. Temos 24/7, mas quase não funciona. Olha porque só. pessoal, não, e esse usuário particular nós não temos privado. Mas isso é uma evolução, né, Tavares? É uma evolução natural. Eu acho que sim também. É como a linha telefônica. A linha telefônica durante o dia tem bastante uso, à noite começa a cair, tchau. Entendi. Mesmo no celular. Né? Mesmo no celular, sem dúvida. Hoje, o fato de com o celular você poder acessar a internet é uma super vantagem. Né? Em qualquer lugar você vai no ônibus, vai no táxi, enfim. Ligação telefônica, Tavares. Ligação telefônica. A gente está falando aqui, as companhias. Outro dia eu tive com um diretor de uma grande companhia telefônica aqui no Brasil e ele estava me contando exatamente essa transição que eles tiveram com o WhatsApp, todos esses serviços de Skype na época, também lá atrás, que começaram a ofender uma linha de receita deles que era importante, claro. Que era o consumo de dados, de telefonia. E começou a cair absurdamente, aí eles perceberam, falaram, aqui não adianta remar contra a maré, vou ter que abrir mão desse serviço, foi o que eles fizeram, e hoje tem foram criando outros serviços. Exato, que substituíram e continuam enormes. Por exemplo, no acesso à internet, você hoje vê preços de 100 mega, 600 mega, 500 mega por R$100. Pois é. O que é isso? Isso é o oferecimento de um canal compartilhado, em que o pessoal recebe um pouco mais lento as informações, mas consegue se virar. Claro. Então, eles já verificam estatisticamente qual é a quantidade de demanda que tem naquele horário, disponibilizam quantos canais forem necessários. Então, isso pode-se chamar de democratização, se cabe a expressão, do mercado de acesso à internet. Tá? Só quem, enfim, tem interesse muito... Outra coisa que aconteceu é que você não pode ter apenas um acesso à internet hoje, você tem que ter duas formas, pelo menos. Pelo menos, né? Tem rádio e tem link de backup de fibra, né? As redes de fibra tendem a crescer cada vez mais. Embora, por exemplo, em São Paulo, nós temos um problema grande, que são as redes aéreas, né? Hoje muito sujeitas a interferências e acidentes, etc. Embora não seja imaginável como é que você vai poder mudar isso. Como é que você vai furar São Paulo inteira para colocar? Muito já se fez, mas ainda vai demorar muito. Tem muito a ser feito. Falando em muito a ser feito, Tavares, como é que você olha... Imagina, vamos muito longe, né? Daqui a 10 anos. Como é que você enxerga esse mundo daqui a 10 anos? A tua experiência aí. Vai acontecer o que daqui a 10 anos? Olha, esse mundo eu imagino que vai ter uma evolução de alguma forma na área de fornecimento via satélite. Tá? Tem que ter, porque hoje o problema do satélite é a configuração do satélite, a altitude que ele está... Mas hoje a experiência da Starlink já nos mostra que é possível, numa rede de baixa órbita de satélites, fazer uma comunicação com uma latência muito menor. Aliás, se você lembrar, no início, a Microsoft tinha um projeto de 66 satélites que funcionariam. Lembro. Acabou não levando adiante. Bill Gates tentou investir nisso lá atrás. Talvez tenha sido visionário, né? Exatamente. Foi muito antes. Isso, exatamente. Os custos não permitiram Não permitiram, né? Mas a ideia era a mesma, né? Mas eu acho que tem que ser por aí, porque assim, ainda não se vê uma forma de solução de internet para grandes distâncias e com confiabilidade sem fio, wireless, não tem. Tá? Dentro de empresas, etc., sim, mas eu não tenho conhecimento de nenhuma informação que se permita pensar. Então, só o satélite poderá vir a ajudar. E num país continental como o Brasil é mais a única adequado, solução. Né?
Você manejar o interior, interiorzão do Brasil E nos grandes centros, tá? Até dá. Talvez apareça alguma coisa mais na linha do wireless, mas ainda tem muito a ser desenvolvido, né? Sem dúvida. Mas a evolução vai por aí, você diria? É por isso. aí, sim. Tá bom. Não vejo outro jeito. Muito bem, Tavares. Olha, eu fico feliz em te rever. Muito obrigado. Muito gostoso esse nosso papo. Gil, é ótimo ter uma companhia como você. Dá pra gente contar aqui histórias do mundo inteiro. Aqui é uma enciclopédia viva. Isso que é importante. Tavares, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Parabéns. Conte com a gente. Olha, daqui a 5, 10 anos vamos de novo aqui, hein? Eu fico feliz de estar participando da internet 30 anos depois e espero continuar mais. E ver todo mundo aqui, o mundo conhecido, você, Parazo, Negra, enfim, todos vocês. Obrigado. Obrigado, Tavares. Um abraço. Um abraço. Prazer.